seja bem-vindo. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Oswaldo Nascimento Júnior, que é advogado, empresário, enófilo, sommelier, consultor, orador e autor do livro Vino Vita Est. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vinhos portugueses. Sim. Oswaldo, conte pra gente um pouco sobre os vinhos em Portugal, sobre o gosto das pessoas, quais vinhos que estão em alta. Certo. É um prazer estar aqui com vocês do Diário Indústria e Comércio, que eu tenho esse privilégio de há 11 anos, que eu completo esse mês, semanalmente escrever a minha coluna Vinum Vita Est, que em latim quer dizer vinho é vida. É uma frase que tem 2000 anos e então ela traduz a qualidade e o gosto dos vinhos dos romanos. Portugal, hoje, nós vamos salientar várias qualidades do que é o vinho português. Os vinhos portugueses, eles têm uma característica própria, porque Portugal tem o maior número de cepas. Cepas são o nome das uvas, que compreendem toda a produção de vinhos de Portugal. Essa elaboração de vinhos, ela começa especialmente com a Touriga Nacional. A Touriga Nacional é considerada a rainha das uvas tintas portuguesas. Portugal recebeu essa herança também do Império Romano, porque o Império Romano, quando conquistou que hoje nós conhecemos como países, ele deixou uma marca muito grande. Então, quando ele chegou no Douro, lá em cima de Portugal, ele deixou uma herança de elaboração de vinhos muito grande. E os vinhos, então, começaram a se desenvolver. Portugal produz hoje mais ou menos umas 80 qualidades de uva. 80. Não é só, por exemplo, como a França e como outros países que produzem 20, 30 ou menos para a elaboração de vinhos. Portugal tem essa qualidade. O detalhe é que Portugal, com exceção de nós, que falamos a língua portuguesa, e achamos até interessante o nome que eles dão para esses vinhos. E que é muito difícil, por exemplo, dos alemães lerem ou os próprios ingleses, americanos de lerem. Mas a qualidade do vinho é muito boa. Então, essa Touriga Nacional, ela tem essa qualidade de elaborar um vinho em que possa ir com quase todas as uvas. Agora, um dos grandes feitos de Portugal é na região a região que abrange perto do Oceano Atlântico. Então, ela recebe os ventos do Oceano Atlântico e hoje produz um vinho que tem uma peculiaridade, que é o vinho verde. Não é verde por causa da cor, ele é verde porque ele não é maduro, é um vinho mais que não alcançou a maturidade. E eles produzem esse vinho e é o vinho, digamos, padrão nacional de Portugal. Como os portugueses tomam muito vinho, especialmente o inverno, eles chegam quase a 50 litros por pessoa em Portugal. Então, quando chega no verão, eles procuram um vinho mais leve, que é o vinho verde. Ele tem 9 graus de graduação alcoólica. E é elaborado por 2 uvas fantásticas portuguesas, que é a Alvarinho e a Loureiro. Então, essas uvas fazem com que o vinho ele seja mais leve, mais brando. Então, para os portugueses degustarem o bacalhau e outros pratos que eles têm lá maravilhosos. Então, são vinhos mais leves devido a essa qualidade da elaboração deste vinho, o vinho verde. O Brasil recebe muito vinho português porque nós já tivemos uma herança portuguesa muito grande. E quando o Brasil era o Império Português ainda, então ele recebia esses vinhos de Portugal. E os portugueses que vieram morar no Brasil trouxeram essa cultura do vinho verde.
Então, a região que mais tem procura do vinho verde é São Paulo e Rio, devido ao número de portugueses que existe lá na região. Então, são vinhos que aqui, por exemplo, são pouco divulgados. Eu, nos cursos e palestras que eu ministro, então eu sempre faço questão de salientar a qualidade desses vinhos portugueses, porque realmente eles merecem toda uma apreciação nossa. E depois eles têm a região lá de baixo, tem no meio de Portugal, excelentes vinhedos, e mais abaixo, digamos, do mapa, tem uma região que são fantásticos os vinhos e são muito conhecidos. Então, agora que está se conhecendo mais. Eles tiveram um problema muito sério durante a Revolução do Salazar, porque Salazar achava que o vinho não era importante. Então, ele mandou arrancar as cepas centenárias, para produzir alimentos. Depois que acabou a época do Salazar, então eles começaram novamente a plantar nessa parte de baixo de Portugal, para a melhoria dos vinhos. E realmente hoje produz-se um vinho que se diz que a região do Douro, lá em cima, é para vinhos mais fortes, e a região abaixo de Portugal é para vinhos mais leves. Então Portugal merece todo um carinho nosso e uma atenção, e as pessoas devem sempre procurar conhecer novas uvas e novos vinhos para poder degustar e aprender mais sobre vinho.